Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós teremos uma live super especial sobre intolerância à histamina. E eu e a doutora Estela Marini convidamos uma paciente nossa, a Denise, que é portadora dessa intolerância. E a gente resolveu trazer ela para compartilhar com vocês a visão do paciente, a jornada do paciente nesse processo diagnóstico, enfim. Então eu vou começar chamando aqui primeiro a doutora Estela Marini e logo em seguidinha já vou chamar a Denise. Vamos lá. Já chamei a doutora Estela. Oi, Oi, agora eu aprendi, tudo bem? tudo? Agora eu aprendi que eu preciso atualizar todas as lives para que eu consiga te enxergar. Que coisa esquisita. Estranho, né? Não sei o porquê é que o meu não é da Apple, daí acho que tem alguma coisa a ver com isso, com o Talvez. sistema, talvez. E então, estava falando aqui para o pessoal que temos essa convidada especial hoje que vai participar conosco, a Denise. Eu vi que ela já está online. Que Posso, legal. posso já chamar ela, Estela? Claro, estamos a postos. Vamos lá então. Pedido feito. Maravilha. Oi, Denise, conseguiu aceitar aí? Vamos convidá-la de novo. Convidá-la de novo. Só ela precisa tu seguir ela e ela te seguir. Eu tô seguindo ela. Ô, Denise, vê Tá. aí se tu me aceitou, porque teu perfil é fechado. Talvez seja isso. Enquanto estamos aqui a parte organizacional, acho que já é importante nós, então, além de darmos boas-vindas, né? Na outra live a gente voltou a se apresentar, porque acho que nós sempre estamos recebendo seguidores novos e acho muito importante, né, vocês saberem a nossa formação. Então, eu sou Estela Marini, eu sou gastroenterologista, há pelo menos 16 anos, então, nesses 16 anos, o meu foco principal é a parte do intestino, saúde intestinal. No início lá da minha carreira, eu cuidava muito dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, e depois, com o passar do tempo, fui me dedicando cada vez mais ao consultório, e daí vieram os pacientes com intestino irritável, as intolerâncias alimentares, e aí depois todas as outras condições que nós fomos conhecendo ao longo desses anos, né, Adri? Como É, condições que SIBO. não tinham, né, antigamente, ou que pelo menos não era comum. Exatamente, não era algo que nós realmente, não era nosso primeiro diagnóstico, na nossa suspeita diagnóstica. E nessa jornada eu conheci a Adriana. E isso. A gente se conheceu em 2008, eu acho. Eu tô só vendo aqui por que que a Denise não tá conseguindo participar. Eu vou apresentando a Adri para vocês, então, enquanto ela é aqui ela faz a parte técnica do nossa live. Então, a Adriana, ela é nutricionista e nós nos conhecemos na época no Hospital de Clínicas, eu era residente. Nós éramos mais jovens, né, Adri? Isso já se passaram quase. Eu vou apresentando a Adri para vocês, então ela faz a parte técnica do nossa live. Estranho. Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Oi, Denise, tudo bom? Oi, tudo bem? Olha que Bem-vinda. Tava tentando aqui no computador ver se eu conseguia, mas vamos pelo celular mesmo, que está mais complicado no computador. Tranquilo. Tudo, Tudo bem. E tu? tudo ótimo, tudo bem, doutora Estela? tudo ótimo. Vocês estão me enxergando? Eu Sim, estou.
Tá, eu não estou enxergando a Denise, mas tudo bem. Ué, Algum bug. Tu estás me vendo, Adri, normal? Sim, tô te vendo. Pessoal, os nossos ouvintes, nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo estão vendo nós três, eu, a Adriana e a Denise. Sim? Realmente, eu acho que o meu que deu uma travada e ficou só a tua imagem, mas não tem problema. Acho que a gente, já que foi difícil para a Denise entrar, vamos manter assim. Eu tô acostumada já, Denise, fazer live com a Estela sem ela me ver. isso acontece, a tecnologia é boa, mas às vezes dá umas complicadinhas. É. Mas quando já existe vínculo, a voz já conecta, né, Denise? É, que estranho, não sei, aqui no meu tá tudo ok. Não, mas é alguma coisa com o meu Instagram. Não se preocupa, não se preocupem que vai dar tudo certo. É importante vocês estarem conseguindo me ouvir. Tá ok, então. Que bom vê-las. A doutora Estela estava Igualmente. me apresentando antes, mas a gente deixa isso para lá, a gente deixa isso para outra hora. Ai, mas já terminamos. Vamos começar a nossa live, né? Que tá Perfeito. super legal. Tem várias perguntas interessantes aí para a Denise contar um pouquinho mais sobre a jornada do paciente, né? Nessa questão de saúde. Isso é uma coisa. Desculpa, Denise. Mas é muito legal ter vocês pacientes aqui participando, né? Eu digo que nada mais importante do que ouvir o testemunho de cada um de vocês. Porque nós profissionais, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender o que para vocês é mais importante, né? Quando a gente não vivencia de verdade, a gente tem uma ideia, mas muitas vezes é quando tu passa por aquela situação, eu vejo assim, eu consigo muito mais entender o meu paciente que tem diarreia crônica quando eu estou com diarreia. Eu vejo, gente, olha como é ruim quando a gente passa por aquela situação. Então, é sempre muito bom essa interação, né? Imagina, hoje nós estamos aqui, a paciente, a gastro e a nutri juntas, nesse espaço incrível, né? Então, tenho certeza que vai ser realmente uma live ainda mais especial. Com certeza. Um trio perfeito. Isso. E então, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, então. A Mila, ela mandou a seguinte pergunta para Denise. E não te preocupa, né, Denise, que a gente vai se ajudando. Sim, tranquilo. Denise, tu desconfiava que tu tinha intolerância à histamina? Não, eu estava vendo, lendo a pergunta dela ali e me peguei pensando nisso. Eu nunca imaginava nem que existia esse tipo de intolerância. Eu mesma pensava assim, deve ser alguma coisa relacionada com o glúten, com a lactose, mas jamais nem sabia sobre o assunto, né? Então, desconfiança zero. Uhum. Quando tu chegou para consulta, tu não tinha ouvido falar ainda. Foi a primeira vez que tu ouviu falar? Não, a primeira vez que eu ouvi falar foi quando a doutora Estela, a gente conversou bastante, viemos assim de anos já puxando várias coisas e depois de eu ter relatado para ela todos os sintomas, aí sim ela me sugeriu que talvez fosse intolerância à histamina, né? Mas eu não conhecia. Muito bem. E aí a Miriam perguntou assim, quanto tempo levou para o teu diagnóstico? Para mim foram anos. Quanto tempo tu ficou com sintomas até que tu chegou nesse diagnóstico, Denise? Eu estava mais ou menos há uns 3 anos procurando que situação, essa situação vinha acontecendo há uns 3 anos. Só que nos últimos 2 anos a coisa ficou bem pior, né? Os sintomas ficaram bem maiores, assim, vários outros foram entrando, e aí a questão da diarreia foi a que, assim, me preocupava muito, né? Fazia exames ali de colonoscopia, endoscopia, todos os outros e nada se achava. Então a gente vai ficando muito mais preocupada quando não se encontra, né? O que está ocasionando. Sim.
Mas Ainda o hoje uma amiga me diagnóstico falou exatamente isso. Ah, eu só quero descobrir, eu só quero ter um diagnóstico. Eu não aguento é, é não saber mais o que eu tenho. é, mas assim, a partir do momento que eu comecei a consultar com a doutora Estela, já na primeira consulta ela já me deu algumas dicas que poderia ser. E a partir dali a gente foi seguindo, né? E uma Então, coisa, nesses 3 anos, então, tu vinha com outros profissionais. É, é. Isso é bem Na primeira importante até. consulta com a Estela, ela já matou a charada. Exatamente. Eu tinha consultado uns dois gastro antes, né? Anos anteriores ali, eu já tinha essa questão da diarreia e todos os outros sintomas. Aí eu fiquei bem chocada quando um gastro me disse, porque eu acabei dizendo, ai, será que não é uma intolerância a, sei lá, ao glúten, à lactose, alguma coisa assim? Aí ele me disse, ai, tem muita moda em torno disso. Aí eu fiquei chocada, né? Porque eu paciente, ele médico, eu estava sugerindo alguma coisa, porque a minha ansiedade era grande em descobrir o que era que eu tinha. Uhum. Então, depois, na terceira opção, que eu fui consultar com a doutora Estela, graças a Deus, a gente chegou num senso comum ali. E aí, os sintomas que a Denise fala eram desde dor de cabeça, coceira nos olhos, Eu nariz até, correndo, espirros, é, questões de pele. e a dor de cabeça extrema, né? Muita dor de cabeça. Até quando eu conversei com a doutora Estela, ela disse, mas assim, fica tranquila que não pode acontecer. Eu já previa o dia seguinte, porque um dia anterior eu tinha muita dor de cabeça e cólicas, né? Cólicas, bastante cólica, e aí eu já dizia, comentava em casa, amanhã vai acontecer tal coisa. E no dia seguinte eu não nem saía de casa porque eu estava, meu Deus, só indo ao banheiro, espirro, dor de cabeça, aquela sensação de febre. Eu tinha assim muito frio. Uhum, Então eu já previa o que ia acontecer, sabe? Queria uhum, resolver isso, né? uhum. Mas horrível. exatamente. E aí, até voltando um pouquinho na tua história, na Denise, se tu me permite falar um pouquinho do que me Sim, sim, fez tranquilo. pensar nesse diagnóstico. Porque, Ótimo. claro, no primeiro momento, né, claro que vem sempre aquela diferenciação entre síndrome do intestino irritável, intolerância à histamina, SIBO, que são condições que se manifestam de forma muito parecida, tem várias semelhanças. Mas realmente era marcante na tua história isso que você me falava, né? Foi a primeira paciente que eu tive assim, um quadro tão clássico, tão marcado de na noite anterior o rubor Uhum, facial, o rosto sim. ficava vermelho, a dor de cabeça, os sintomas de secreção nasal e depois no outro dia vinha a dor na barriga, diarreia e muito intensa, né? Ah, horrível. É. E outro fator que me fez muito pensar, né? E aí foi quando eu encaminhei para a Adri, porque daí na primeira consulta a gente descartou as outras possibilidades. Foi quando você me disse, né? Quando realmente durante a anamnese, nessa nova conversa, na segunda consulta, você me Uhum. disse, nós abordamos os alimentos gatilho, né? Que daí passava muito mal com vinho, com os embutidos, né? Exatamente, isso. Embutidos já, eu já sabia que não podia comer, mas não sabia qual era o motivo que eu não podia. Então até evitava, né? Mas às vezes do nada eu comia outras coisas que possivelmente tinham estamina e não me dava conta. A gente acaba tirando algumas coisas ali de glúten, de lactose, mas tiro no escuro, né? Que muita gente faz isso, eu também fiz. Então, era essa questão ali, né? Dos embutidos, de vinho, de outras frutas até que tem muita histamina, né? Depois a gente começa a pesquisar sobre o assunto, começa a ver as outras coisas também que tem, né? Uhum. É, nozes, amendoim, queijos Isso. maturados, alimentos fermentados, É. alguns Isso, vegetais.
E são alimentos muito saudáveis, e por isso que para nós, quando a gente desconhece a condição, não parece fazer sentido. Porque daqui a pouco, Sim, até o embutido, você vai pensar, tá, mas é que realmente embutido, industrializado, ultraprocessado, mas aí começa os alimentos saudáveis fazer mal, aí começa realmente a ficar muito confuso, né? muito. E uma coisa que eu até relatei para a Adri, que eu tive anos atrás, eu tive urticária na pele. Aí fiquei muito tempo consultando com dermatologista, indo atrás do que poderia ser. Então, assim, aquela coceira na pele, bem nessa região do pescoço, braços, que ela disse, é uma urticária de contato, fizemos todos os exames e não se tinha, né, o motivo. Então, agora eu comecei a entender que também é parte né, da intolerância. Sim, é algo muito comum, essas É, questões de pele. E outra Exato. coisa que tu tinha bastante também era a fadiga, né? É algo que melhorou não, muito também. muito, muito, muito. E não só Muita fadiga, sintomas, eu e não só sempre fui sintomas ativa, né? intestinais. Tu tinha muita má digestão no estômago também. Nossa, azia, refluxo horrível. Assim, eu já A não sabia rodo. mais. Aham, Porque também. tu vê, Estela, os sintomas dela, se a gente fosse olhar só na caixinha, só ali a gastro, na parte do gastro, ia Uhum, pensar em cibo direto. Só claro, que quando a gente olha o todo, exato. a gente vê que não é necessariamente isso. E aí, até voltando um pouquinho na Denise, os sintomas de refluxo na parte digestiva alta já eram desde 2017, né? Então, Nossa, talvez desde aquela época já sim, poderia ser, com né? certeza. Sim. E essas questões de alergia, rinite, espirros e todo o resto ali sempre me acompanharam. Todo ano, e assim, eu achava que era bem questões assim da primavera, mas não, às vezes não era nem da estação e eu estava tendo. Uhum. Então, me incomodava ver, né, aquelas coisas assim que não correspondiam àquilo que a gente já sabia, que achava que era, né? E outra coisa também que era muito, muito intensa era os gases. Meu Deus, assim, eu me senti inchada e era realmente gases, só que tinha, né? Uhum. Então, isso incomodava muito também. É, Tontura, era é uma prejudicava série de. bastante a tua qualidade de vida, né? E isso é uma outra coisa Não, mesmo, tontura. sim, também. Às vezes achava que era pressão, né? Pressão alta, baixa, sei lá. E acontecia muito, até na academia. Eu vou regularmente, me sentia mal, não conseguia fazer os exercícios, tinha que voltar correndo para casa. Nossa, a qualidade de vida da gente é zero, né? Bem Bem complicado. difícil. E a Ana, ela perguntou assim, ó, a dieta, ai, 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 e a dieta é muito difícil, tenho receio da restrição. E aí, conta pra nós, o que você tá achando da dieta? Bom, eu quero dizer para Ana assim que a dieta eu achei muito tranquila mesmo. Assim, a princípio eu olhei e disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas assim fui olhando e vendo aos poucos que não era tudo isso assim que eu achei de começo. Era mais assim cuidar essas questões da frutas que tinham estamina, estou obedecendo o cronograma certinho lá das frutas que eu posso comer, estou evitando muito o trigo e os lácteos também, né? Trocando o leite normal que a gente usava aqui em casa pelo leite de amêndoa. Estou fazendo várias coisas assim, mas que não é difícil de fazer. Uhum. Perto de outras dietas que a gente vê, é a comida saudável dentro daquilo que a Adriana colocou lá para mim. E eu estou levando bem direitinho. E não Mas tá a tão difícil quanto suplementação, parecia. não, não. Deixa eu só fazer um adendo para as pessoas que estão ouvindo, para não gerar confusão, que é o seguinte, Uhum, a, a Denise ela tem recomendações específicas para ela. De maneira uhum, geral,
não é preciso evitar lácteos frescos, né? Leite, queijo, Sim. mussarela. Esses alimentos não têm histamina, o que tem são os maturados, né? Tipo brie, camembert, parmesão, enfim. Então, só para as pessoas não confundirem e achar que isso é para todo mundo, tá? Uhum, uhum. Mas que bom, então, que não tá tão difícil. Vou levar isso como um elogio. Não, tá bem tranquilo. Sou bem focada em fazer direitinho as coisas. Agora tenho tempo de fazer minha comida bem organizadinha, bem pensado. Então, acho que é o resultado que eu tô tendo é desse esforço, assim, de questão de 2 meses que nós estamos juntas, né? Que eu mudei, assim, muito. E tu melhorou horrores em um mês, né? Porque agora a gente está Nossa, no segundo mês. nossa. Agora a gente está fazendo testes de reintrodução para entender o nível de sensibilidade da Denise, mas todo esse resultado que ela teve foi num mês de dieta. Tem pessoas que podem precisar um pouco mais, né? Mas outras não. E ao mesmo tempo, o que eu acho então interessante, por isso que nós tanto falamos aqui nas nossas lives, Adri, de você buscar um profissional que investigue a fundo e encontre a raiz, a origem do seu problema. Porque uma vez que eu sei que o problema, o diagnóstico é esse, eu sei o que eu posso comer, o que me faz mal. Isso já emocionalmente traz uma segurança, não é mesmo, Denise? Nossa, Eu muito. acredito que um dos piores, além do desconforto físico, dos sintomas, uma das dores mais difíceis de lidar é o medo, é a angústia de não saber se aquilo que eu estou comendo vai me fazer bem ou mal. Uhum. Exatamente. Isso Eu mexe. Então, no teu caso, mexia com o teu físico, o teu emocional, por conta do medo, da angústia, e o social. Que, na Exatamente. verdade, são os 3 pilares da saúde. Segundo a Organização Mundial, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, isso que acontecia com a Denise é o que acontece com grande parte dos nossos pacientes que têm sintomas intestinais, onde o intestino se torna o centro da vida, porque muito por conta da insegurança. Eu não sei o que vai me fazer bem, eu não sei o que vai me fazer mal, eu não sei se eu vou conseguir ficar na festa, então é melhor eu ficar em casa, porque daí ainda vou atrapalhar os outros, não era assim? Bem assim, eu me senti até antissocial já, porque eu já não queria ir nos lugares, porque eu sabia que nada daquilo eu poderia comer, que o dia seguinte ia ser terrível. Então a gente vai ficando numa angústia, vai ficando triste. Eu ficava bem triste, porque todo mundo cobra, experimenta e tal, e a gente sabendo que não poderia, sabe? A questão Eu é não fiquei um saber tempo. o que é, né, Denise? Exato. E até eu comentei com a Adri, nós duas comentamos outro dia na consulta, né, que às vezes a gente reluta em fazer alguma coisa. A doutora Estela já tinha indicado para eu procurar a Adri há um tempo atrás, eu consultei com ela em outubro do ano passado, e daí ela me deu um tratamento e a gente foi seguindo, acompanhando. E só agora, em agosto desse ano, que eu disse, não, chega, agora eu vou atrás e vai dar certo, e graças a Adriana também ali, gente, nossa. Então, assim, não dá para a gente não ir em busca daquilo que se diz que pode, né, ser bom para a gente fica relutando muitas vezes, sofrendo, sem precisar, né? Sim. Então, É, esse é um recado que eu deixo. E eu acho, e tanto eu quanto a Adriana, eu quanto gastroenterologista, a Adriana como nutricionista, nós temos a compreensão de que nós, profissionais da saúde, nós somos como se fossem o GPS de vocês, né? Então, nós estamos aqui para poder guiar vocês para recuperarem a saúde. E é muito ruim, né? Eu penso assim, quando a gente está num caminho sem saber, sem ter um GPS para nos guiar, o quanto angústia gera, não é? Então, ter um profissional que realmente possa guiar, né, desde a época desde a da construção do diagnóstico, depois do tratamento, com certeza faz toda a diferença, né? Então não basta só, fui uma vez na nutricionista e deu. Porque é É, importante esse acompanhamento, esse ajuste da rota.
juntas, né? Sempre com Com essa certeza. ideia eu digo, né, de dupla. Nós somos aqui, na verdade, aqui nós somos um trio, né? Melhor ainda, mas de Sim. parceria ativa, ou seja, onde nós estamos aqui para ajudar o paciente, né? Às vezes os pacientes dizem assim, doutora, tu vai brigar comigo porque eu não fiz tal coisa. Gente, meu papel não é brigar com ninguém. Até porque todos nós somos adultos e nós respeitamos um princípio chamado autonomia. Como você mesmo disse lá no início, se não fizer sentido para a pessoa, como a Adriana falou, às vezes o paciente só quer saber se ele não tem uma doença. Então não adianta, né? Eu sempre gosto de perguntar para o paciente no início da consulta, qual é a expectativa, qual é a tua busca aqui na minha consulta? Se o paciente me diz, doutor, eu quero saber se eu não estou com câncer de intestino, eu ainda dar o remédio para ele, porque ele não está em busca do remédio. Ele já deu o norte para a gente, né, Denise? Então, como Sim, é exato. importante nós termos um profissional que nos escute. E escute o que nós estamos buscando, afinal, naquele atendimento, né? E para quem, assim, já conhece a doutora Estela, assim, eu fiquei muito feliz no dia da consulta, porque a primeira pessoa que ouviu todas as minhas angústias, e eu falei desde do começo como é que era, que acontecia, porque assim, eu tinha todos os exames prontos, estava tudo ok, meus exames, não tinha nada assim de mais grave, e eu pensava, não, tem que ter alguma coisa errada na alimentação, não é possível. Se está tudo ok de saúde, e ela me acolheu de uma forma assim que foi, nossa, muito, muito bom a gente se sentir segura, né, numa hora dessa. E aí que ela passou, né? Eu nunca esqueço uma vez que uma paciente com intolerância à histamina me falou algo assim: ai, é o primeiro profissional que não me trata como louca. É o primeiro profissional que acredita no que eu tô falando. Olha só, Uhum. nossa, tem um peso isso, né? Sim. E ao mesmo tempo, né, Denise, fica às vezes aquele universo de tô com sintoma, vou no gastro, faço uma endoscopia, uma colonoscopia, não dá nada, faço eco, faço tomografia, e aí daqui 2 anos volta de novo e faz uma endoscopia, não adianta, não vai fazer o diagnóstico, né? Então eu sempre digo para os pacientes, nós já fizemos endoscopia e colonoscopia e deu tudo bem, então que bom, câncer de estômago, câncer de intestino, úlcera, enfim, você não tem. Mas então nós não vamos fazer o mesmo exame de novo. Se a queixa é a mesma, não faz sentido fazer o mesmo exame. A gente só vai fazer um exame. Claro que a colonoscopia a cada 5 anos, se você tem mais de 45, para prevenção de câncer de intestino, ou se tiver um sintoma diferente. Isso é uma coisa que eu insisto com os pacientes. Que às vezes os pacientes chegam no consultório dizendo assim, doutora, eu tenho refluxo há 3 anos. Eu acho que eu preciso fazer uma nova endoscopia. Tá, mas o sintoma é o mesmo? Sim, é o mesmo. Então não precisa fazer endoscopia. Endoscopia não serve de tratamento, ela é para diagnóstico, né? Então acho que isso também é importante nós deixarmos aqui para os pacientes a mensagem, porque o sintoma é tão intenso que a gente acredita que tem uma doença grave, né, Denise? Nossa, a primeira coisa, porque a gente imagina assim que não é normal ter diarreia do jeito que eu tinha 3 vezes por semana, por exemplo, de sentir a dor de cabeça, de não poder sair de casa, de medo, né? Não é uma coisa normal, é para funcionar diferente, né? Então Exato. isso deixa a gente ansiosa. Perfeito. Meninas, a próxima pergunta é mais para a Estela, que é da Perfeito. Raquel. Ela perguntou assim: que tipo de medicamento se usa na intolerância à histamina? Precisa usar medicamento? Então, Raquel, na verdade, a base do tratamento da intolerância à histamina é a dieta. É o principal. Assim como, né, na doença celíaca, o tratamento da doença celíaca é exclusivamente a dieta. Na intolerância à histamina, a dieta, ela é, claro que muito importante, essencial, mas nós temos alguns medicamentos que podem ser usados em algumas circunstâncias. Então, o que nós podemos usar? Poderemos usar, por exemplo, o medicamento para alergia, os anti-histamínicos, né? Pode nos ajudar.
que mais que nós temos? Temos a enzima, né, a DAO, que pode ser usada também como uma suplementação. Quando o paciente daqui a pouco não se adapta tão bem à dieta, ou às vezes nesse cenário assim, de daqui a pouco eu tenho uma festa, um casamento, vai ser difícil ter aquela alimentação tão controlada como eu tenho na minha casa. Então nós podemos usar. Não sei se a Adri tem alguma coisa mais, alguma outra orientação. Não, de medicamentos são os anti-histamínicos, a não ser que a pessoa tenha também a síndrome de ativação de mastócito, Isso. e ela vai precisar mais de medicamento, né? Isso. Aí, se a pessoa tem a SAM, que é a síndrome de ativação mastocitária, que é parecido com a histamina, mas não é a mesma, né? Que daí o paciente tem mais. Os sintomas são um pouco diferentes. Tem a ver, está relacionado com a questão, às vezes, de. Não é só alimentação, né, Adri? Tem a ver, às vezes, com a mudança de temperatura, com o exercício físico, com reações na pele. Então, é um pouco diferente. Aí sim, nós temos outros medicamentos que daí podem ser usados. Mas o principal é fazer o diagnóstico, né? Inicialmente com o médico, depois ter esse acompanhamento com a nutricionista. Eu digo que é fundamental essa aliança terapêutica, paciente, gastro e nutricionista. É verdade. Só agora eu entendi isso. Depois de ter 3 anos, mais ou menos, ficado atrás, né? E uma coisa assim que eu percebi também é que não se fala muito, né, em outros profissionais em intolerância histamínica. Então eu não sei se não deve ser uma coisa nova, é nova para mim, mas se falava só nas outras doenças, doença celíaca, SIBO, outras coisas que eu ouvia falar, né? Então, eu não sei, a doutora que é mais do meio, se está se falando mais nisso, se os médicos estão mais antenados para isso, tem essa dúvida, né? São condições relativamente novas, né, Denise? E ainda, infelizmente, no nosso país, o modelo ainda de atendimento é de consultas muito rápidas, né? Sim. Enfim, aqui não é o motivo da questão, mas para nós fazermos os diagnósticos, né, por exemplo, a histamina é muito baseado na história, assim como a própria SIBO é muito, né, baseado na história. Síndrome do intestino irritável é a mesma coisa. Então, quando tem uma condição que não tem um exame que diga, o exame que seja desses que nós temos acesso, né? Que diga, é mais difícil o diagnóstico, porque depende do que? De escuta. De escuta. Nós estamos hoje numa sociedade que fala muito e escuta pouco, né? Então, nós temos o fator que são, sim, condições relativamente novas para a medicina e que depende muito de uma história, de uma anamnese, eu digo, né, indo na raiz do problema, indo toda a tua história, como você disse, aquele resgate, né, da tua história, desde 2017, né, pelo menos. Então, nem todo mundo... Eu tenho privilégio, pessoal. Eu me sinto uma médica privilegiada, porque eu posso hoje dar para vocês um tempo que eu não tinha no passado. 1 hora de consulta eu não tinha. A forma como eu trabalhava no passado, eu até gostaria, mas eu não tinha. Eu precisei fazer uma série de mudanças, né? Abandonar, sim, eu estava muito bem, né? Tinha uma ótima condição, ganhava bem, tinha consultório lotado, 4 meses de espera, mas era aquele sistema de alta demanda. Era assim. E eu vejo hoje o quanto eu sou uma profissional mais feliz, porque hoje eu atendo menos pacientes, mas eu tenho esse tempo com vocês, né? Então, eu acredito que seja isso, sabe, Denise? São condições novas e precisa dessa consulta com calma. Senão, eu acho que é muito difícil realmente fazer o diagnóstico. Não sei se a Adri tem alguma consideração diferente. Eu tenho duas. Antes da pandemia, era muito difícil aparecer alguém com intolerância à histamina. Isso explodiu depois do Covid, tá? Na pandemia, arredondando 13, 15 anos de profissão, eu tinha atendido umas 3 pessoas com intolerância à histamina. Hoje é, sei lá, 20%, 30% dos meus atendimentos. E outro ponto, Estela, é que no modelo da medicina atual também,
o profissional ainda olha muito o paciente em partes, né? Então, cada profissional só avalia a sua parte e ninguém olha o todo. Porque é no todo que a gente vai identificar a intolerância à histamina. O paciente Perfeito. irritado, ele não necessariamente ele vai ter dores de cabeça, nariz correndo, espirro, questão de pele, um monte dessas outras coisas, né? Uhum, uhum. E aí é o paciente que vai no otorrino porque tem rinite, vai no neurologista porque tem dor de cabeça, vai na Exatamente. dermatologista porque tem lesões de pele, No né? reumato, tem fadiga crônica e acha que é fibromialgia, e assim. Exato. Então, tem todos esses fatores. E a Carol nos pergunta que exames você fez para diagnosticar? Que Olha, essa pergunta acho que é para mim, né? Então, assim, fiz vários de exames de sangue, né? De fezes também, SIBO, a gente fez também, intolerância ao glúten, à lactose, foi descartado todas as possibilidades possíveis ali, né? Todos esses. Tava. Mas a intolerância à histamina não fez nenhum, porque o diagnóstico foi Não, e pela resposta à dieta. exatamente. Esse é um também. Sim. E não sei se a Estela quer acrescentar que, na verdade, os exames, além de serem muito caros ainda hoje, eles não são super confiáveis. Então, a Exatamente. história clínica e a resposta à dieta ainda é o padrão ouro. Exatamente. Então, de novo, vem, né, a importância do diário alimentar, de nós nos auto-observarmos, pessoal. E, de novo, não é só as consultas médicas que estão rápidas hoje em dia. Nós estamos com pouco tempo para cuidar da gente, nós estamos muitas vezes desatentos às reações do nosso corpo aos alimentos. Muitas vezes eu pergunto para o paciente: o que você comeu no almoço? Ah, doutora, não sei. Que gosto tinha a comida? Ah, não sei. Porque se você não está atento, você não sabe mesmo, né? E é isso. Eu digo, nesse mundo hoje, com cada vez com mais demandas, né, que nós fomos criando, o tempo ficando curto, e o que a gente faz, então, para conseguir dar conta dos 1000 compromissos? Eu diminuo meu tempo de autocuidado e faço ele no automático. No automático é mais rápido, né? Porque o meu cérebro já sabe comer. Então é só assim, ó, comer, mastigar, ele já sabe, no automático, eu não preciso prestar atenção. E aí eu não vou memorizar. Então, às vezes os pacientes me dizem assim: doutora, eu estou com problema de memória, porque eu não consigo lembrar o que eu comi. E aí eu Não, convido eles a pensar, momento mas presente. será que é falta de memória ou será que é falta de atenção plena? Onde é que estava a sua cabeça? O corpo da Estela está aqui. Mas onde está a minha mente agora? Porque eu só vou realmente memorizar se a minha mente estiver aqui no meu corpo. E a tal da ansiedade é quando o corpo está aqui e a mente está longe, né? E aí a gente não fixa mesmo. Não sabe se abriu porta, se fechou porta, se desligou o fogão, se não desligou, o que comeu, se mastigou, se a comida estava boa, porque eu não prestei atenção. Exatamente isso. A comida não foi tão importante assim, né? Quem olha assim não sabe nem o que comeu, parece que não foi importante. Hoje eu sei dizer exatamente o que eu comi de meio-dia, que eu já preparei, já pensei no que eu vou fazer na semana. Então, assim, tem certas coisas que a gente precisa até levar um susto para aprender a se organizar também, né? Que é uma questão de organização também isso. E se colocar como prioridade, né, Denise? Eu acho que isso é um fator fundamental. Eu, Estela, enquanto não me considerava, né, minha paciente número 0, realmente, enquanto eu não entendia que cuidar de mim é o meu primeiro compromisso do dia, e que isso não é egoísmo, isso é amor. Exato. Eu estar bem é um grande ato de amor para as pessoas que eu amo, sim. Né? Tem que ter uma palestra, inclusive, que eu ministro, que o tema é cuidar de si, o maior presente para quem amamos. Gente, não, eu fico pensando, isso faz muito sentido. O maior presente que a minha mãe pode me dar hoje é cuidar bem dela, porque o que eu mais quero é que ter ela viva. Eu faço qualquer coisa para ter os meus pais vivos. E o que eu quero, mais que eu quero nesse momento, é que eles cuidem deles. Porque a gente sabe que cuidando da gente, a gente tem uma tendência maior a não adoecer.
né? Então, veja o quanto isso é importante. Cuidar de nós, estarmos atentos aos sinais do nosso corpo. O nosso corpo, antes de adoecer, ele dá sinais. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos a esses sinais, né? E às vezes, como a Denise falou, nós estamos atentos, nós buscamos ajuda, mas a gente não consegue encontrar a origem. Que bom, Denise, que você foi em busca. Porque muitas vezes os pacientes começam a se limitar e corta glúten, corta lactose, e vai cortando tudo, e chega para nós comendo arroz e frango, né, Adri? Com uma qualidade de vida péssima. E você foi buscar ajuda, né? E não ficou se entre aspas, tratando, porque retirar comida é tratamento, né, Adri? Sim. É um tipo de tratamento. Começam as dietas restritivas, comida é remédio, gente. E falta de comida pode causar muitos danos também. Ainda mais, né? Eu sempre digo para os pacientes, não deixem de buscar ajuda. Não se acostumem a achar que é normal passar mal, não é normal. Isso para mim ficou muito, muito forte sempre, essa questão de ser normal ter essas diarreias toda semana. Então, isso me incomodava muito, né? Muito. Não é... Até na questão do humor. Hoje, eu vejo que eu tenho mais disposição, eu tô sempre mais bem-humorada. Antes eu estava muito infeliz, porque eu não conseguia... A comida é um prazer, né? E eu sempre gostei muito de cozinhar, gostei muito de fazer as coisas para a família, para as pessoas, e eu estava me limitando, né? Porque não sabia qual era a questão que tinha ali. E hoje eu me vejo muito mais feliz por ter conseguido descobrir, né? Que essa questão ali da histamina é muito forte. E só para finalizar a fala da Denise, que ela estava falando que ela aprendeu agora a se organizar. Quando a gente fala em organizar a alimentação, planejar a alimentação, não é que a pessoa vai ficar horas e horas e horas planejando, ou que vai se tornar a maior prioridade da vida dela. Ela só precisa assumir a prioridade que ela merece, né? Ter um espaço na vida da pessoa ali para ela dedicar para isso, mas que não vai tomar tanto tempo assim. E se for ver, no começo ali, quando eu comecei a dieta da Adri, eu olhei, nossa, mas é muita coisa, é muita comida. Daí eu acabava, eu não preciso de tudo isso. Então eu comecei a me organizar diferente e tal, mas todo mundo acha que dieta a gente vai passar fome, né? Muita gente pensa assim, mas não, comidas variadas, coisas assim que não são difíceis de fazer, então, para mim, tem sido muito tranquila a dieta. Maravilha. E aí a Lari perguntou qual sintoma mais te incomodava? O sintoma muito forte ali para mim, que incomodava demais, era a diarreia. O refluxo também, porque eu ia dormir, eu sentia refluxo, eu levantava, eu tinha, e a diarreia me limitava até de sair de casa. Então, isso me incomodava muito, porque já teve acontecimentos que eu tive que voltar, lugares que eu tive que voltar, situações que não tinha banheiro por perto, olha, muito difícil. Complicado mesmo. E aí, acho que depois desses dois, de repente, era distensão e dor de cabeça, né? Dor de cabeça, nossa, um dia antes e no momento que eu tinha diarreia, meu Deus, era terrível. Então, assim, eu via que até eu não ir ao banheiro, o número de vezes que eu deveria até realmente limpar o intestino, eu não melhorava. Eu permanecia com muita dor de cabeça e cólica. Depois, passava, eu era outra pessoa. Então, outra pessoa depois que passava isso. Bem e uma difícil. Coisa que eu acho interessante na intolerância à histamina é que cada paciente se manifesta de um jeito, né? Então, tem pacientes onde o pior são as lesões de pele, tem outros que o pior é a parte gastrointestinal,
tem outros que têm mais a questão da cefaleia, da dor de cabeça. Então é muito... A aceleração do coração. Exato. São mais de 300 combinações de sintomas. Imagina, exatamente. É. Então, realmente, vejam... Se confunde muito, né? A doutora falou antes, né? Se confunde bastante os sintomas de outras doenças ali também, né? Eu tinha também muita tontura, né? Às vezes, depois de um esforço, às vezes nem era tanto assim o esforço, mas eu tinha tonturas. Então, muita coisa junto. Exatamente. A Sil perguntou assim, Denise, antes do diagnóstico da intolerância à histamina, qual era a suspeita dos teus sintomas? Para mim, foi a síndrome do intestino irritável. Ah, sim, é. Até eu lembro da primeira consulta, né, que a gente conversou. Você disse, né, que talvez, mas depois de tudo aquilo que eu relatei, não, vamos mudar o rumo. E a doutora Estela falou também a primeira vez ali da questão da histamina, né? Foi a primeira coisa que ela atirou assim para mim ali, disse, não, tem isso aí. E aí a Adri também. Na verdade, na tua primeira avaliação foram 3 hipóteses principais. Eu estou aqui com o teu prontuário aberto. Então, seria a doença, uma das minhas hipóteses, né, seria a doença inflamatória intestinal, em função das crises, de muita dor, de sintomas na madrugada. Então, estava aqui, então nós tínhamos que descartar a doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, né, que pode acontecer em pessoas a partir, desde crianças. A Crohn é principalmente crianças até uns 40, 50 anos. Depois pode ter, depois dos 50, 60, mas já é mais raro, que é uma doença autoimune. E aí veio a síndrome do intestino irritável, entrou aqui no diagnóstico diferencial junto com o SIBO, e aí a intolerância à histamina. Eram as 3 principais hipóteses, né, Denise? Isso, é. Mas na consulta ali já foi algumas coisas falado e eu tentei já modificar, fazer, mas assim, não tinha esse acompanhamento da Nutri, eu não sabia muito como fazer, então a gente fica na dúvida, né? Se tá certo, se tá errado. Até porque na internet as listas não são muito confiáveis também, tem umas coisas confusas e tal. Exato. E a última pergunta que chegou com antecedência, né? Nós temos algumas aqui que vieram durante, mas a última pergunta é que eu acredito que eu vou responder junto com a Denise. A tua intolerância à histamina é permanente? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que descobrir, né? Pois é, estamos em fase de descoberta, eu acho, né, Adri? Porque já passou 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente tá junto ali nos atendimentos, já tive esse progresso enorme, então vamos ver daqui para frente, né? Já estamos reintroduzindo algumas coisas, já estou tendo uns sintomas diferentes também, né? Vamos ver no decorrer como é que vai ficando. O que acontece às vezes, infelizmente para mim aconteceu muito pouco isso, né? O paciente fazia a dieta para intolerância à histamina, ele melhora. Enquanto isso, a gente melhorou a qualidade da alimentação, melhorou a saúde intestinal do paciente. E aí, quando ele faz os testes de reintrodução, ele não sente nada, assim, não, né? Ou às vezes tratou o SIBO, que tinha também, que estava causando sintomas, e aí ele reintroduz e fica bem. Mas infelizmente isso, olha, acho que foram 2 pessoas só até hoje. Infelizmente, a grande maioria, a intolerância é permanente. Aí é um cuidado que tem que ter, né? E aí usar enzima, cuidação. Isso é uma vantagem da histamina em relação à doença celíaca, né? Porque a doença celíaca não tem enzima para usar. É 0 glúten e talvez no futuro até tenha alguma coisa diferente, mas até o que, né? Na atualidade, quem é celíaco não pode comer glúten sob hipótese alguma.
né? Intolerância à histamina tem a opção do antialérgico, da enzima. Então, claro, não para o dia a dia, mas para uso eventual, né, Adri? Sim. No dia a dia fica muito caro, né? Ainda hoje eu Exato. fui para uma farmácia e daí até para não mentir para vocês, deixa eu dizer aqui, ó, é R$ 680, 3 doses para 30 dias, então cento e Sim, vinte dólares. É Com muito. o ponto que eles dão uhum, para os pacientes, 550. Sim, acaba ficando caro. E acaba que é bem o que a Denise falou, não é uma dieta tão complicada assim. Complicado é não, passar mal. Isso que eu acho que é o não, complicado, né? é, Complicado é se sentir doente, né? Eu acho que quando a é, gente percebe o impacto daquela intervenção na nossa saúde, eu acho que essas barreiras, né, a gente consegue romper. é bem Então, mais. Pode falar, Dê. Não, eu disse que é bem mais fácil, porque a gente vai estar pensando mais na gente, né? Porque tu faz as coisas meio no automático, assim, e agora não, eu tô tendo que pensar um pouquinho, isso eu devo, isso eu não devo, né? Me organizando melhor, que nem eu já falei. Então, assim, o benefício é muito além daquilo que a gente, né, precisa pensar e correr atrás, não, é fácil de fazer. A gente só precisa se dedicar um pouquinho mais, né? E o benefício é que nem eu falei, é uma luz assim que para mim foi muito bom. Agora, depois de um mês, eu vejo que eu saio sem essa preocupação de não saber o que comer, porque vai dar isso, vai dar aquilo. Não, até o pessoal aqui em casa já está acostumado. Isso tu não pode, aquilo dá, isso não dá, sabe? Me ajudam nesse sentido. E a mesma alimentação que eu faço para mim serve para as outras pessoas, que é uma alimentação saudável. Só que, claro, eu perfeito. tenho que cuidar um pouquinho mais, né? Deixa eu só falar uma coisa interessante, que a Estela estava comparando a intolerância à histamina com a doença celíaca. Comparando com a intolerância à lactose, a intolerância à histamina é um pouquinho mais complicadinha, porque já sabe a quantidade de lactose nos alimentos e Uhum. a gente tem que tomar para digerir X quantidade de lactose. Perfeito. Na intolerância à histamina, A gente não, não sabe. Uhum. na verdade, quanto menos fresco o alimento, mais histamina ele vai ter, né? Uhum. Então, o teor da histamina no alimento pode sempre mudar. A gente sabe, claro, quais são os mais ricos, né? E os cuidados com as carnes que tem que ter para não acumular histamina, né? Mas a questão, por exemplo, às vezes o paciente me fala, eu fui num restaurante, comi uma carne e depois eu fiquei mal. Provavelmente porque a carne já não estava tão fresca, né? Exato. Não estava estragado, estava tão Uhum. fresco. E isso não tem como medir. E a própria Exato. DAO, né, às vezes não tem muito como a gente saber daí quanto de DAO tomar, né? Exato. E aí Aí é é aquele. coisa que o paciente tem que ir se testando, que nem a Denise está fazendo agora. E aí vem aquele convite, né, Adri, que acho que a Adri tem a mesma percepção do que eu. É ótimo no restaurante, é ótimo comer fora, mas também é ótimo cozinhar em casa, Eu gosto. né? Eu gosto Então, bastante. pode, eu digo, né, que claro que depende do estilo de vida da pessoa, depende da fase da vida da pessoa. A fase que trabalha, só, né, consigo comer fora, ok, eu vou adaptar. Mas se for possível, se você tem a possibilidade de cozinhar em casa, né, eu acho que isso é sempre um convite. Será que realmente eu preciso pedir ter entrega de comida ou será que eu consigo fazer a minha comida? Porque daí Uhum. eu sei o que eu estou colocando de tempero. Não é só simplesmente o que eu estou escolhendo. Esses dias eu fui pegar né, eu como meio-dia geralmente no restaurante, e aí eu né, coloquei um peito de frango no meu prato, e aí eu senti o gosto, e eu tenho certeza que estava cheio de tempero artificial, coisa que eu não posso controlar, né? Uhum. Eu posso escolher o que comer, né? Resolvi comer um frango, tá? Grelhado, enfim. Mas eu não sei que tempero que a cozinheira usou. Provavelmente é alguma coisa artificial, não usou lá um sal temperado, como eu faço na minha casa, né? Uma pimentinha.
Então, ainda é muito difundido esses temperos artificiais. Em restaurante, né? Sim. Exato. Então, como também, né, Denise, como você falou, hoje eu cozinho a minha comida, é coisa boa isso. Eu acho que poder cozinhar a própria comida é um privilégio. Uhum. É, agora eu tenho tempo para isso, então assim, eu comentei com a Adri que eu sempre gostei de cozinhar, então assim, agora eu começo mais cedo, eu vou me organizando, então assim, é um prazer também pra gente, e saber que aquela comida tem uma origem que eu busquei, o alimento, que eu sei como é que eu higienizei, então assim, tem toda essa questão também, né, que a gente Exato. tem que observar, né? E eu penso sempre, eu gosto, né? Quem me acompanha aqui sabe que, como eu disse, no almoço, geralmente nós almoçamos fora, mas à noite eu faço questão de cozinhar para minha família, assim como o café da manhã. E para mim, a cozinha é um momento de terapia. Eu digo que eu faço panela terapia, porque é um momento de atenção plena. Na cozinha, se a tua mente estiver divagando, vai queimar a comida, tu vai errar no sal. Então, é um convite nesse mundo frenético que nós vivemos de desacelerar e se conectar com aquele momento. Né? Isso a gente chama de atenção plena. Eu preciso estar ali, corpo e mente. Então, é um belo exercício também para a nossa saúde mental. E aí, aqui nós temos no chat, alô, Diniz, né? Não sei se a Adri quer falar, tem algumas colocações. Tem. Ela primeiro colocou assim, que eu não saberia responder, tá? A próxima eu até, eu sim. Mas ela colocou assim, ó, eu tinha uma alergia no corpo há 1 a 7 meses que ninguém descobriu o que era, muitas bolinhas que coçavam. Depois de um clareamento nos dentes, parei o café e sumiu todas as alergias. Ah, eu entendi agora. Ela parou o Sim, café com clareamento nos dentes. Eu isso, achei que perfeito. É. tinha ajudado na alergia. Uhum. Aí eu tomava café em jejum, pensei que talvez eu tenha destruído a enzima DAO. Não tem nada que destrua, alimento não destrói. É o organismo que produz menos DAO. Uhum. Muita estamina também, seja pela microbiota, por questões genéticas, enfim. Tu tem alguma coisa a acrescentar, Estela? Não, em princípio é isso, né? Mas assim, ela colocou aqui que realmente o café parece que fazia mal, e é isso que eu acho que é importante nós entendermos. Gente, nós somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta, 8 bilhões, e cada um de nós não é raro, é único. E é único, igual a Estela, não tem mais ninguém, ninguém. Então hoje nós vivemos uma sociedade onde parece que todo mundo é igual a todo mundo, não! Igual a Estela só tem eu, igual a Adri só tem ela. E como o nosso corpo reage aos alimentos é variável. Nós temos uma ideia de como que é. Mas muitas vezes os pacientes dizem, doutora, mas será que faz sentido pensar que é o café que está me fazendo mal? Que isso é eu para discordar, né? Se a pessoa está se auto-observando. Então, olha que importante, Lô, você percebeu que o café estava te fazendo mal. Então, acredita nisso, no que a gente chama de nosso sexto sentido, né? Sim, então nem sempre a gente tem a explicação que a gente chama fisiopatológica, mas se você percebeu que estava te fazendo mal, às vezes, daí, claro, eu acho que daí sempre vale a tentativa. Se você gosta muito de café, daqui a pouco trocar a marca, trocar o tipo, ao invés de comprar, né, aqueles cafés normais, moído na hora, se você deseja reintroduzir, né? Mas acho que isso. No café, atualmente, eles estão misturando amendoim. Vai que daqui a pouco alérgico a amendoim, não, o problema não seja. Ah, Exato. E outra coisa, ela colocou ali, pensou que talvez pudesse ser intolerância à histamina por causa do café. A questão é que daí o café não é dos piores. Não é, né? Uhum. Não é dos piores. E aí ela passaria mal com os alimentos que são realmente ricos em histamina. Então, intolerância à histamina até acho que não é, não. Exato. E é até interessante vocês entenderem que mesmo os cafés com selo ABIC, eles têm uma quantidade bem significativa de substâncias não café. Então pode ter folha, como a Adri falou, amendoim, cevada, outras coisas, né? Então eu sempre digo, quem pode comprar o grão e moer o grão, é claro que daí tu sabe o que tu tá tomando, né? Então essa questão da qualidade do café também é importante. Esse A aqui Mar... tinha um gostinho
um retrogosto de amendoim no café, tu acredita? Um café Olha muito. só. Nossa. Ela falou Ah, assim, necessariamente intolerância à histamina gera diarreia, quais seriam outros sintomas? Cheguei agora na live. A intolerância à histamina pode dar qualquer coisa, né, Estela, na verdade. não Eu tenho uma necessariamente. lista. Mas Magda, querida, que bom te ter aqui. A Magda é minha paciente, querida, e assim, na verdade, nem sempre tem diarreia, né? A intolerância à histamina ela se caracteriza, então é um tipo de intolerância onde o paciente ele pode ter sintoma na parte digestiva, que pode ser diarreia, mas pode ser mais sintomas de refluxo, pode ter arrotos, pode ter aquela sensação de estômago estufado. E aí, geralmente, o que é marcante é que o sintoma, ele não é só na parte digestiva, junto tem dor de cabeça, junto tem tendência a ter nariz escorrendo, que é a tal da rinite, crises de rinite. Pode, de acordo com o alimento, se é rico em histamina, dar palpitação no coração. falta de ar, Fadiga. Exato, a garganta, exatamente. é muita coisa que pode dar. São muitos E, sintomas. E aí a Magda colocou, nossa, todos os sintomas que vocês falaram, meu marido tem. Anos procurando uma explicação. Acho que agora encontramos uma luz. Que coisa boa. Então estarei lá esperando ele para nós definirmos, né, o diagnóstico, né, Magda? Maravilha. A Alô colocou assim, eu fiz tantos exames e ninguém nunca falou de tirar o café. Cortei tudo menos o café. Olha como é importante de novo, né? A tua alta observação. E a Rita colocou, café descafeinado pode? Eu deixo essa pergunta para a Adri. Por causa da intolerância à histamina, no caso, né? Isso. Pode, claro que pode. Pode tomar sim. O descafeinado, ele é super indicado para quem tem refluxo, por exemplo, né? Que é a cafeína, geralmente, que abre a válvula de refluxo, né? E eu digo sempre para os pacientes que só gostam muito de café, que estão com problema de insônia, eu digo, né? Você vai tomar um café tipo 5 da tarde, já toma o descafeinado, né? Para não atrapalhar o sono. Então, o descafeinado, eu acho que ele é uma opção mesmo em uma série de situações. E a Alô, Tem que ter cuidado com o descafeinado também, claro. porque pode dar também, por causa do ácido clorogênico. Mas o principal é a cafeína mesmo, que relaxa a válvula. Exatamente. E a Alô colocou que eu tenho alergia ao níquel, vi depois que o café pode conter níquel. Então, tem uma série de, como eu disse, né? De novo, confie se auto-observem e relatem isso na consulta médica ou com a nutricionista, né? É isso aí. E então, gente, finalizamos? Finalizamos. Hoje foi uma live um pouco Foi mais muito extensa, legal. mas normalmente, mas hoje tinha que ser assim, porque quando nós temos convidados especiais, nós queremos sim poder ter essa troca, né? Que é sempre tão gostosa, né? Sempre é motivo de alegria aqui para nós, na nossa live Nossa, semanal. muito legal, muito boa essa troca. Meu Deus, assim, para mim foi, e deixo essa mensagem também para quem está ouvindo a live, assim, não relutem de procurar, de ir atrás das indicações, porque eu esperei demais, eu acho, mas consegui finalmente descobrir o que estava me incomodando tanto. E agora seguir, né, no tratamento, seguir fazendo direitinho, para cada vez melhorar mais, né? É isso aí. Agradeço as gurias, a doutora Estela, nossa, foi crucial, assim, para mim, nessas decisões de mudança de vida, de tudo, né? E uma coisa assim que eu gostaria de deixar de mensagem final nesse mundo hoje, né, onde parece que se está atrás da fórmula mágica, né? E eu sinto uma dor no coração cada vez que eu recebo pacientes com páginas e páginas de suplementações. E aí eu pergunto, mas qual o teu diagnóstico? Por que que o profissional X te indicou? Ah, doutora, eu não sei. Então, questione o que eu tenho afinal. O que que eu tenho afinal? Ficar tomando 50 fórmulas sem saber o que que eu estou tratando afinal, é que nem tu sair atirando para tudo que é lado. Mesma coisa de pedir 200 exames, pessoal, isso não é boa prática da medicina. Uhum. A gente tem que saber, baseado no quê? Na história, na queixa do paciente. Essa é a base.
Essa é a base. Nada substitui a história bem feita. Esse resgate à história de cada um de vocês, que é única. Não esqueçam, os exames eles são complementares. O principal é a história. E aí nós vamos chegar ao diagnóstico e aí nós vamos tratar a causa. Então não precisa ficar tomando 500 coisas, porque eu já sei onde é que está, eu vou no alvo. Uhum. E assim a gente vai conseguir realmente ter sucesso. É isso que a gente busca, né? Ter saúde. Exatamente. Então, Pode falar, Estela. vamos nos despedindo, então. Denise, muito obrigado Eu por é que teres agradeço. aceito o nosso Eu é que convite. agradeço. E ficamos muito felizes de te ter aqui, de poder estar compartilhando conhecimento. Conhecimento, eu acredito que a gente não deva ficar para a gente deve compartilhar com pessoas que buscam, que têm o mesmo propósito de construir uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. E de poder ajudar os outros, né? Exato, foi bem nesse sentido que eu pensei em participar. Eu vou estar ajudando mais pessoas, né? De repente a descobrir mais rápido, né? E essa questão de saber ouvir o paciente, que a Estela fala sempre, né? Bastante, eu acho isso muito importante. E agora espero que a gente tenha ajudado mais pessoas também, né? Nesse sentido. Esse é o Exatamente. Então, Obrigada, Adri, pelo convite, Estela também. imagina, adorando ter aqui. Um beijo para ti, Denise. Boa noite. Obrigada, gurias. Tá? Um beijão grande a todas. Beijo, Estela. Boa noite. Obrigada, pessoal, por terem ficado conosco todo esse tempo e contem sempre com a gente. Nos mandem sugestões de temas, né? Eu e a Adri, nós estamos super abertas aqui a acolher as sugestões de vocês. Ai, doutor, eu queria que fosse falado sobre intestino e menopausa, intestino e dor de cabeça. Pode mandar o que vocês acharem relevante, nós vamos aqui trazer esses temas que são importantes para vocês. Porque nós estamos aqui justamente para isso, para poder ajudar vocês a cuidarem melhor de si. Tá bem? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até mais. Tchau, Até tchau. Mais. Tchau.